pontos que naturalmente a gente captura sinergia. E uma das belezas do negócio como um todo é o aprendizado. Então, imagina que eu tenho uma máquina de vendas, eu tenho o meu modelo de atração de clientes, tenho meu modelo de inbound marketing, outbound marketing, eu tenho meu modelo de estrutura de pré-vendas, seja na unidade da construção ou no Legal Tech. Quais são as melhores práticas que eu consigo compartilhar? Além de compartilhamento interno, isso vai até num nível de estrutura hierárquica, como que eu consigo ter mais poder de negociação? Então, compra de mídia paga. Como é que eu não sou mais independente, não sou mais uma empresa independente de 30 milhões, eu faço parte de um grupo de 700 milhões, naturalmente o poder de negociação com fornecedores de CRM, com fornecedores de mídia, com todos os fornecedores, traz um ganho de escala que a gente procura capturar sinergias aí também, né? Fala, Cristiano, tudo bom? Fala, Matheus, bom dia, tudo bem aí? Tudo certo, estamos ao vivo aí, acho que o pessoal deve estar entrando, mas Cristiano, eu queria te agradecer demais aí por topar bater esse papo com a gente. Imagina a loucura aí que não deve ser tua agenda, né? A gente está aí na edição 60 do podcast já, inclusive completando um ano agora, essa semana aí, já que a gente fundou a SAS BR Club. Super prazer estar com você aqui hoje. Acho que uma galera da Starion já passou por aqui também, né? O Anton, a Carla. E, pô, acho que hoje vai ser super bacana episódio com você também. Hoje a gente vai puxar um pouquinho dessa linha de verticalização, né? O pessoal tá falando muito agora de nicho no mercado, verticalização, mas esse jogo vocês já estão jogando há bastante tempo já, né? Então acho que vai ser bem bacana esse papo. Mas, pô, se apresenta aí pro pessoal, conta um pouquinho de você, você tem uma trajetória super bacana, passou pela Lynx também, né? Conta um pouquinho de você aí antes da gente começar. Legal, boa. Antes de mais nada, Matheus, obrigado aí, super obrigado pelo convite, um prazer poder dividir aí essa agenda contigo e com todo mundo que vai nos assistir, trocar um pouco sobre verticalização e nesse momento aí do que tudo que está pegando com IA, impacto e, enfim, como negócios verticalizados tendem a ser muito mais resilientes, né? Acho que vale super a pena trazer o tema. Obrigado pela oportunidade de explorarmos juntos esse tema. Bom, falando rapidamente aí um pouco da minha jornada, né? Então, eu estou no mercado de tecnologia já desde sempre, então isso é bastante tempo. Isso é realmente bastante tempo. Especificamente com software desde 2006, então a gente está falando de 20 anos aí no mercado, e aí uma passagem de 6 anos por TOTS, passei por Inform, empresa americana, por Red Hat, passei por Lynx, e aí estou aqui na Starion. Starion, para quem ainda não está familiarizado, a gente fez um spin-off da operação da Softplan. Então, quando eu vim para cá em 2022, eu estou há 4 anos aqui, ainda era Softplan. No ano passado, a gente separou os negócios da Softplan, tudo que era setor público, atuação como Softplan, e o braço privado, mais ou menos 50% do faturamento da empresa no ano passado, a gente fundou uma nova empresa. Então, desde outubro, a gente vai a mercado como Starion, e aí endereçando negócios verticalizados. Eu acho que uma das questões centrais da tese da empresa é, de fato, ser um multi-SaaS focado em negócios verticalizados. Eu acho que você teve uma boa troca, inclusive, com o Alex Anton, nosso diretor de M&A, explorando um pouco da importância do negócio verticalizado também dentro da nossa estratégia, né, de atuação. Mas um pouco da minha jornada é isso. E aí eu construí uma jornada muito focada, pegando aí meu histórico, principalmente de TOTOS e Lynx, em ecossistemas de canais, em ecossistemas de distribuição, modelos de canais, gestão de canais, operações indiretas, construção de ecossistemas de distribuição. Então, foi um pouco disso que naquele momento aí me trouxe para a Softplan, mas mais especificamente para a operação do Cienge, né? E aí, 4 anos na empresa, ajudando aí o time a
continuar fortalecendo a nossa presença no setor da construção civil, mercado imobiliário, um setor que representa aí um pouco mais de 11% do PIB nacional, então um setor extremamente relevante para a economia brasileira, com desafios, peculiaridades muito específicas desse setor. E eu tenho ajudado o time a construir, direcionar principalmente os nossos próximos passos do setor, de como a gente tem ajudado o setor a se tornar mais... usar melhor tecnologia para tomada de decisão mais rápida, para ser mais eficiente, enfim. No final do dia, o nosso grande propósito é auxiliar o setor a se tornar mais tecnológico e ter mais produtividade. Sensacional. Ô, Cristiano, você falou um pouquinho dessa transformação que a Softplan, né, se quebrou basicamente em duas, setor público se manteve como Softplan, setor privado, né, agora tem como Starion. Acho que seria legal também trazer um pouco para a galera, né, porque hoje a Starion ela se divide basicamente, se eu não me engano, em 3 BUs, né, vocês têm a BU, né, que é o ecossistema ciência, a construção, né, tem a de operações e o ProJuris, né, acho que é legal também o pessoal entender um pouco dessa estrutura. Legal, vamos lá. Então, basicamente, quando a gente faz a separação, a cisão da empresa, o setor privado e a dinâmica de negócio de negócio SaaS do setor privado, que é um pouco de como a gente atua, é bastante diferente da dinâmica do setor público. Então, o entendimento nosso naquele momento, lá no ano passado, foi de fato de separar as operações, porque são naturezas de negócio muito distintas. Agora, falando especificamente de Starion, a gente atua com uma tese, que é uma tese de verticalização. Então, a nossa tese segue um framework que é bastante difundido pela Tagmark nos Estados Unidos, que é o Win, Expand, Extend, ou seja, eu defino uma vertical de negócio específica e eu tenho uma solução, ou seja, eu tenho um principal produto, o Beachhead, que é o nosso produto que tende a direcionar os principais workflows daquela vertical, os principais processos de negócio. No final do dia, o que a gente busca é ter produtos verticalizados com o maior número de pontos de controle sensíveis daquela vertical. Isso nos dá a capacidade de ganhar uma vertical, que é o win. E aí, a partir disso, a nossa estratégia, naturalmente, aí, com crescimento orgânico e inorgânico, é compor um ecossistema complementar, e aí eu vou falar do ecossistema Cienge um pouco mais, que é onde eu estou atuando, onde eu consigo levar soluções complementares, e essas soluções complementares, elas naturalmente aumentam o meu share of wallet daquele cliente, ou seja, aumentam a minha presença, mas principalmente aumentam a minha retenção no cliente. Então, à medida que eu levo um portfólio mais amplo de soluções para o meu cliente, eu estou engajando mais o cliente nas minhas soluções, ele olha o mercado e dificilmente ele consegue encontrar outros players que competem eu tenho espaço, inclusive, para buscar outras oportunidades de negócio que não necessariamente software. E aí, isso entra numa camada de servicização, isso entra numa camada de negócios transacionais, como é que eu posso participar em outras atividades complementares, visto que eu já tenho uma presença e um conhecimento profundo do negócio daquele cliente. A gente vai explorar um pouco mais o ecossistema Cienge, mas falando de Starion, então, quando a gente fez a cisão da empresa, atuávamos em 3 verticais, então a vertical da construção civil e setor imobiliário, a vertical de Legal Tech, é onde está o ProJuris, e também a gente tem uma estratégia de cross-sell com aquisições que a gente realizou. Eficiência e produtividade é uma terceira vertical, onde está o checklist fácil, a gente fez a aquisição da RunRun, e a gente vem incorporando novas soluções, principalmente agora, quando a gente fala de IA agêntica, como é que a gente consegue auxiliar em workflows críticos dos nossos clientes. E pós-cisão, em dezembro do ano passado, a gente fez uma aquisição e abriu a nossa quarta vertical, a quarta unidade de negócio,
que é a UNGC, que é a Unidade de Gestão e Compliance. Então, a gente adquiriu a Contato Seguro, que é uma empresa que tem canal de ética, tem toda a parte de canal de acolhimento, agora para endereçar a NR1, que entra como uma obrigação para as empresas. Então, a gente abre uma quarta vertical com uma primeira aquisição, que é a Contato Seguro, e naturalmente a ideia é executar a mesma tese que a gente vem operando na construção nas outras 3 verticais. Uma solução que detenha os principais pontos de controle do negócio do cliente e, naturalmente, a gente faz aquisições de soluções complementares. Então, isso é mais ou menos como que a gente está organizado como empresa. 4 verticais. E, naturalmente, aí, Matheus, uma coisa super importante, que é um questionamento, como é que essas verticais trabalham, né? Totalmente independentes, tem integração, não tem integração, tem sinergia, como é que se captura a sinergia? Tem pontos que, naturalmente, a gente captura a sinergia. E uma das belezas do negócio como um todo é o aprendizado. Então, imagina que eu tenho uma máquina de vendas, eu tenho o meu modelo de atração de clientes, tenho meu modelo de inbound marketing, outbound marketing, eu tenho meu modelo de estrutura de pré-vendas, seja na unidade da construção ou no Legal Tech. Quais são as melhores práticas que eu consigo compartilhar? Além de compartilhamento interno, isso vai até num nível de estrutura hierárquica, como que eu consigo ter mais poder de negociação? Então, compra de mídia paga. Como é que eu não sou mais independente, não sou mais uma empresa independente de 30 milhões, eu faço parte de um grupo de 700 milhões, naturalmente o poder de negociação com fornecedores de CRM, com fornecedores de mídia, com todos os fornecedores, traz um ganho de escala que a gente procura capturar sinergias aí também, né? Sensacional. Essa visão de ecossistema ela é muito bacana, né? Porque ela é complementar em linha de produto, ela é complementar numa linha de cliente, então cross-selling, né? Pô, hoje em dia vocês têm a cadeia de construção como um todo, tem solução para tudo, né? Então é muito desse viés que você falou, você acaba conseguindo conquistar, né, várias áreas, várias etapas ali da cadeia, e ao mesmo tempo ser bom para a empresa como um todo, que consegue aumentar sua margem porque tem mais poder de negociação, consegue aproveitar os canais e assim por diante, né? Aí um ponto que eu acho que é interessante, né? Vocês optaram muito por mercados mais economia real, né? Então, pô, construção, né? Indústria, são mercados que extrapolam um pouco a bolha LinkedIn, né? Eu, por exemplo, vendo muito da empresa de software. Pô, a empresa de software é lindo de vender, tá todo mundo no LinkedIn, tá todo mundo testando tecnologia nova. Mercado de construção, eu já imagino, né, que seja um pouco mais desafiador. Um mercado mais tradicional, né? Um mercado que gira muito dinheiro, um mercado mais antigo normalmente. E aí eu aproveitar para perguntar para você, né? Hoje, como é que funciona essa parte de esteira de aquisição, de canais por aí, né? Pô, vocês apostam mais numa estratégia de eventos, o digital é relevante para vocês, né? Como é que é esse viés de educar e capturar demanda dentro do mercado de construção? Boa. Cara, falando de Starion como um todo, cada vertical tem a sua peculiaridade. Eu acho que não tem o one size fits all, então cada um tem a sua característica. Pegando o exemplo de Contato Seguro e ProJury, são soluções que endereçam mais topo de pirâmide, então a turma está no LinkedIn, então tem uma estratégia de ABM, enfim, tem algumas coisas um pouco diferentes. Falando de construção civil especificamente, tem um ponto que ele é super relevante para a gente, que é a autoridade, né? A autoridade de posicionamento enfim, você especificamente, você se posiciona muito bem como autoridade, você tem construído isso muito no LinkedIn. Quando a gente fala da nossa atuação, naturalmente o LinkedIn não é o local onde estão os nossos clientes. Realmente não estão. O nosso ICP, falando da construção, ele é uma empresa aí, com seus 3 a 10 canteiros simultâneos, com seu faturamento de 150 a 600 milhões ano, mas é um tipo de empresa que a turma não vai para o LinkedIn. Eventualmente tem um engenheiro, tem um diretor que está lá, mas é muito pouco. Então, mas a gente vem construindo o tema autoridade, e aí é um foco grande no digital, sim. Então, falando em termos de esteiras de aquisição,
70% do que a gente trabalha vem de esteira de inbound marketing. Então, a gente constrói autoridade no setor há muitos anos. Mais de 50% de qualquer conteúdo relacionado à construção civil, tecnologias, está no nosso ambiente. Então, a gente tem estrategistas e posicionamento de SEO realmente há muito tempo, então não é algo novo. Dá um exemplo real e concreto, né? Reforma tributária é um tema que está entrando no Brasil, que vai afetar diversos setores, alguns mais e outros menos. A construção civil ela vai ser extremamente impactada. Então, a gente tem, desde o início do ano passado, a gente tem um épico no nosso site específico para tratar de reforma tributária. Todos os conteúdos, todas as normativas sobre reforma tributária, todo o impacto da mudança de modelos de negócio, porque o setor da construção civil vai passar por uma mudança no modelo de negócios. Diversos webinars, diversos eventos, está tudo em um épico. E se você colocar reforma tributária na construção civil, você vai ver o Cienge lá na primeira página do Google de forma orgânica. Então, a gente investe muito em blog, em conteúdo, a gente investe naturalmente em mídia, e hoje 70% ainda vem desse canal tradicional, e o restante, a gente tem canais de vendas em todo o Brasil. A gente eles fazem muito o outbound regional, a questão da venda por indicação, um modelo mais tradicional realmente de venda de software, mas é um mix. A gente, inclusive LinkedIn, que é onde a gente não tem tanto cliente, a gente tem trabalhado muito de um ano para cá LinkedIn, a gente tem trabalhado muito YouTube, a gente tem trabalhado muito novos canais, a gente tem trabalhado Insta, a gente tem trabalhado uma série de novos canais para marcar presença e para reforço de autoridade. Mas, sem dúvida, todos esses canais de digital são fundamentais na nossa estratégia de atração. Muito legal. E achei super bacana esse exemplo da reforma tributária, porque ele realmente é o conceito do topo de funil, né? Então, a gente sabe que todo mundo dentro do ecossistema de construção está desesperado com esse tema, vai buscar se informar com esse tema, e se vocês conseguem se antecipar, né, e serem a autoridade, o guia, né, com esse tema, vocês vão conseguir capturar o lead, né? E aí, em algum momento, esse cara vai se nutrir e vai virar cliente, né? Então, pô, acho que eu trouxe muito mais esse ponto, porque às vezes a galera fica assim, putz, se é mercado tradicional, tem que ficar indo só para evento, esquece o digital, né? Ou então o pessoal, às vezes, putz, se LinkedIn funciona para uma estratégia, deixa eu tentar também. Então, bem legal esse mix que você trouxe. E o que eu queria até aprofundar é na linha dos canais de parcerias, né? Inclusive, teu histórico é muito focado em canais de parcerias. Eu queria entender como é que funciona um pouco desse programa de canais que vocês têm aí dentro do Cienge especificamente, porque, não sei, no meu entendimento, pelo menos, a parte de construção acaba sendo muito, muito local normalmente, né? Então, eu imagino que vocês devam ter uma capilaridade bem espalhada no Brasil. São franquias próprias? Vocês têm franquias? Tem parceiro? Como é que funciona esse programa de canais aí? Boa, e é só pegando o gancho ali da questão do topo de funil, é isso mesmo, cara, porque no final do dia, o que eu preciso entregar em reforma tributária para o meu cliente? Eu preciso entregar um sistema que atenda a demanda legal, mas é um impacto tão grande que o mercado está tão confuso, o que vai mudar, como vai mudar, que é meu papel de fato, educar o mercado. Então, é realmente topo de funil, gerar autoridade como alguém que, mais do que entregar um produto que funciona e atenda o regulatório, que oriente o mercado a como mudar, como repensar o modelo de negócio. Então, esse é um ponto que a gente tem trabalhado muito forte, porque a gente acredita muito nesse poder e até nosso papel, nossa responsabilidade, de fato, de ajudar o mercado, né? Eu vou dar duas leituras sobre canal, sobre ecossistema, que são complementares e super importantes. Especificamente sobre a tua pergunta, sobre canal de distribuição, o setor da construção civil, diferente de varejo, diferente de outros mercados do Brasil, ele é extremamente fragmentado. Então, o nosso ICP ele é uma construtora menor, mas a gente atende grandes construtoras, uma Cury, uma Pacaembu, uma Even, enfim, tem grandes construtoras que são nossos clientes. Mesmo os grandes, eles são muito regionalizados. Então, a gente pega uma Cury, que é uma das maiores construtoras do Brasil, ela constrói basicamente na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. Você praticamente não tem players nacionais. Você tem grandes construtoras, mas elas são regionais.
e os métodos construtivos, se vai ser mão de obra direta, mão de obra indireta, perfil construtivo, se usa mais cerâmico, menos cerâmico, varia muito de região para região. Então, a gente sempre apostou, e talvez esse foi um dos grandes diferenciais históricos que levou o Cienge a ser líder de mercado, na presença regional. Então, a gente tem canais parceiros em todo o território nacional. Então, eles são responsáveis pela prospecção direta. Toda a nossa máquina de vendas, de geração de demanda, a gente entrega, a gente faz todo o trabalho de aquisição, qualificação, entrega o SQL para o canal trabalhar. Então, ele está regionalmente, eu faço esse investimento mais de topo e meio de funil. E quem tem mais capacidade de converter, quem está perto do cliente. Então, quando a gente olha a relação entre inside sales e field sales com o canal, o field sales ele é muito mais relevante hoje para a gente como modelo de negócio, porque a gente acredita nessa proximidade, o canal como um diferencial competitivo por ele estar perto, entendendo a necessidade do cliente. E ele participa em todo o processo, até o onboarding do cliente, para ativação realmente do produto lá na ponta. São canais parceiros, não são franquias, mas trabalham de forma exclusiva conosco em relação ao sistema, ao ERP, né, e aos nossos produtos. Mas quando a gente fala de parcerias, tem um outro ponto que ele é extremamente relevante na nossa estratégia, que é o ecossistema. Então, quando a gente volta lá para 2018, não estou falando de 2022, não estou falando de 2020, estou falando realmente 8 anos atrás, a gente toma uma decisão estratégica que, sem dúvida, foi um game changer para nos trazer onde nós estamos hoje, que foi abrir o produto. Então, lá em 2018, a gente toma a decisão de construir uma camada de APIs e abrir o produto para integrar com todo mundo. Que era meio que uma estratégia diferente do que os nossos competidores faziam à época, porque o grande conceito do ERP sempre foi, cara, eu tenho num único lugar tudo que você precisa. E a gente entendeu, indo a mercado, conversando com os nossos clientes, que além do Cienge, o nosso cliente usava mais 2, 3, 5 outros sistemas complementares e que a gente tinha 2 caminhos. Ou a gente trazia isso tudo para dentro do ERP, ou a gente começava a abrir, integrar isso e conectar através de APIs com o Cienge. A decisão foi abrir o produto. Então, eu teoricamente, eu diminuo a minha participação, eu permito que o cliente conecte um monte de outras empresas dentro do Cienge, mas eu dou a possibilidade do cliente escolher a melhor solução específica, por exemplo, para a gestão de folha de pagamento. Não está no meu foco, não é o meu core. Para a integração bancária, não está no meu foco, não é meu core. Então, eu abro isso e eu crio um ecossistema. Então, hoje a gente tem em torno de 80 empresas conectadas ao Cienge, fora, como as nossas APIs são todas públicas, fora todas as outras integrações que a gente nem sabe quem está integrando, mas a gente tem 80 empresas, entre construtechs, entre fintechs, enfim, diversas soluções conectadas ao Cienge, que surfam na nossa base, ou seja, que tem a oportunidade de vender os seus produtos na nossa base, mas que fortalecem o nosso ecossistema. Então, a gente não vai mais a mercado numa competição de ERP contra ERP. A gente vai numa competição de um ecossistema de soluções, onde o ERP ele é a base que controla os principais workflows do cliente, mas que esse ecossistema se alimenta e permite que o nosso cliente use a solução da sua escolha. Exemplo concreto, nós temos no nosso ecossistema a principal solução de CRM do mercado, que é o CVCRM, maior CRM do mercado imobiliário, mais de 1.600 clientes. Mas eu integro com todos os concorrentes, eu integro com o Salesforce, com o Facilita, com todos os outros concorrentes, eu integro. A decisão ela é do cliente. No final do dia, eu tenho um ticket menor, porque eu abro para o mercado entregar parte do valor para o cliente, mas eu tenho um nível de retenção muito maior. Ou seja, clientes que têm mais de 3 soluções integradas ao Cienge, o churn é praticamente zero.
Então, eu tenho um colateral muito positivo, que é a retenção, e aí eu tenho LTs aí de 12, 15, tem clientes com mais de 30 anos, basicamente porque utilizam um ecossistema de parceiros. Então, a gente tem um viés de parcerias e ecossistema muito na distribuição, mas principalmente como estratégia central de produto. A gente acredita muito que a gente não ganha o jogo sozinho por time to market, por uma série de questões que a gente não tem capacidade de levar tudo que o cliente precisa ou pode demandar da gente. Né? Legal. Você tocou num ponto muito interessante. Você falou que em 2018 vocês optaram por essa linha de criar as APIs e realmente se conectar com outros produtos. Faz muito sentido, né? Porque a gente sabe bem que o cliente mais maduro ele vai ter soluções mais robustas, mais específicas, e fica muito mais fácil você entrar numa empresa se conectando com elas e não tentando tirar todas elas de uma vez, né? Então, acho que isso fez muito sentido. Mas, né, ao mesmo tempo, nessa mesma época, eu lembro que quando começou a se discutir essa questão de fortalecer a API, muita empresa foi no caminho contrário. Ah, não, né? Não quero liberar os dados. E eu estou sentindo que agora, na era da AI, a gente está passando de novo por esse momento onde as empresas estão escolhendo se elas vão liberar ou não seus dados. Por quê? Né? Todo mundo falando de MCP, né? Você liberar o acesso aos seus dados lá para o cloud, para o cliente fazer seus relatórios e assim por diante. Eu vi, por exemplo, que a SAP tomou uma decisão de falar, cara, não vou liberar. Quem quiser ter agentes em cima dos meus dados, que construa comigo, eu tenho uma área aqui que vai construir agente, vou lançar meus agentes e forte abraço. Enquanto isso, outras empresas, por exemplo, a HubSpot já liberou o MCP, você conecta teu HubSpot lá e fica brincando no cloud com seus dados. Funciona bem ou funciona mal? Por enquanto ainda funciona mais ou menos, mas não deixa de ser um ponto de vista ali de ver para onde eles estão querendo levar o produto. E aí agora aproveito para te perguntar sobre a era da AI, como você está enxergando, né? Qual que vai ser a escolha? Vocês vão liberar os dados, né? Vocês vão criar agentes próprios? Para onde vocês estão olhando? Não sei se você pode falar isso também, mas... Claro. Vamos lá, voltando lá para 2024, né? Eu acho que pegando 2024 a gente começou primeiros ensaios, a gente começou a fazer as primeiras entregas de IA para os nossos clientes, bem embrionária, como todo mundo, bem em teste, automatizando algumas consultas, trazendo respostas por meio conversacional. Isso vem evoluindo, a gente tem feito muita entrega dentro do produto, mais como funcionalidade interna do produto. E agora, naturalmente, o que a gente está estruturando está na fase de IA agêntica, de fato, objetivando tirar carga operacional do nosso cliente. Então, qual é o caminho que a gente segue? Primeiro ponto, assim, até pegando SaaS Apocalipse, tudo que se fala aí sobre o momento da indústria de SaaS e a IA e o impacto disso, a gente acredita demais que, independente sim, do grande boom negativo, retomada, ainda está muito instável olhando globalmente, mas a gente acredita demais que a nossa estratégia de atuar de forma verticalizada em negócios onde a gente tem muito conhecimento de workflows é um diferencial que dificilmente... não é que a gente não tem risco de ser disruptado, mas o risco de ser disruptado pela densidade de dados, pela densidade de processos diferentes. E o nosso profundo conhecimento, ele é um risco menor do que quando a gente fala de SaaS horizontal. Então, um SaaS verticalizado com muita regra de negócio o risco, de forma geral, ele é menor. Qual o caminho que a gente está seguindo? A gente continua fazendo bastante entrega em produto e o caminho de construção de futuro é, naturalmente, passar por uma revisão completa de estruturas de APIs, que a gente já vem trabalhando há mais tempo, para, com o MCP, poder liberar para o cliente fazer as suas próprias construções. A gente está, neste momento, agora, não só dentro da construção, mas como estária, focando em, de fato, construir uma camada intermediária, um SDK, entre aspas, de construção agêntica, para que a gente construa agentes e leve para o cliente, mas que isso naturalmente se torne uma entrega de valor para que o cliente construa seus próprios agentes. Então, é o caminho que a gente vai direcionar, uma camada intermediária, onde eu monetizo na liberação dessa camada e nessa construção que o cliente vai fazer.
Tem algumas questões, Matheus, de go-to-market que não estão ainda bem definidas, pensando não no universo de 6 meses, mas no universo de 2 a 5 anos, que é a capacidade do próprio cliente comercializar os seus agentes para outros clientes ou não, um marketplace coletivo na própria plataforma dos nossos sistemas ou não. Então, pegando até algumas referências, por exemplo, assim, a gente tem uma referência global na nossa unidade, que é a Procore. Então, a Procore foi numa camada de construção do Helix, que é um ambiente intermediário de construção de agentes. A gente acredita muito nessa tese. É onde a gente está colocando mais energia agora, ainda com um objetivo inicial de curto prazo, entenda-se Q2, Q3, a gente entregar os primeiros agentes para o cliente, dentro dos processos mais críticos de negócio. Mas o caminho futuro é abrir, de fato, essas conexões para que o cliente construa os seus próprios processos integrados, e aí num processo de monetização, onde eu monetizo por isso, ainda sem muita clareza de os agentes ou essa camada de construção agente que ela vai embedada no sistema. Nós não devemos parar nosso modelo de monetização tradicional por usuário /sistema /módulo tão cedo. Então, é um caminho que, por mais que fale-se sobre isso, não é uma coisa de curto prazo, mas naturalmente a gente tem alternativas de monetização no momento que a gente tem capacidade de fato entregar valor de redução de custo operacional dos nossos clientes. Na construção especificamente, a oportunidade é grande, porque é um ambiente muito bem processualizado. Existem muitos processos, sejam dentro do sistema ou nos Excels da vida, mas existem muitos processos documentados, e toda vez que você tem processos documentados bem mensuráveis, bem facilmente auditáveis, aplicar agentes para executar é mais simples. Então, a gente acredita sim que a gente consegue impactar muito redução de custo lá na ponta. Então, é mais ou menos por esse caminho que a gente está direcionando os próximos passos. Legal. Você comentou um pouco sobre essa questão do SaaS is dead, SaaS apocalipse, sei lá como a galera está chamando isso, né? E eu acho que é muita especulação também do mercado financeiro, né? Porque se você parar para pensar, o SaaS nada mais é que um modelo de negócio, né? Mas por trás é uma empresa de tecnologia. Hoje você cobra por seat, por usuário, né? Mas, talvez essa transformação, com a evolução dos agentes, talvez a cobrança seja por task, talvez seja por sucesso, mas é o que você falou, ninguém tem isso bem definido. Se alguém falar que tem esse go-to-market bem definido, tá mentindo, né? Porque eu acho que o mercado todo ainda está entendendo o que vai acontecer, para onde isso vai se movimentar, né? Mas, né, na minha percepção, né, antes, sei lá, 20% do orçamento das empresas ia para tecnologia, 80% pessoas. Eu acho que a camada de agentes agora, ela te dá uma possibilidade de aumentar até 5 vezes o teu TAM. Na verdade, qualquer empresa de tecnologia, porque ela passa a poder pegar um pouco desse orçamento de pessoas, né? Um exemplo genérico aqui. Você precisava de 10 pessoas no financeiro para operar o RP de vocês, com os agentes talvez precise de 1, de 2, né? E aí, né, talvez tenha uma oportunidade das empresas de software romperem uma camada ali para aumentar realmente produtividade, reduzir esse custo de pessoas, né, que as operações têm. Não sei se você vê da mesma forma também. Tem duas camadas. Tem a camada de agente, efetivamente, em termos de automação de processo. Aí é uma fonte de monetização, sim, clara. E aí, testando-se modelos, não tem ninguém com a receita de bolo, esse é o caminho. No momento da cisão, a gente conversou com o Alex sobre isso, né? A gente fez uma captação com um fundo, com a General Atlantic. Então, a General Atlantic está nas principais empresas de tecnologia do mundo. A gente tem contado muito com o apoio deles para discutir modelos de negócios e tudo mais. Mas, especificamente sobre agentes, há uma clareza de que você pode ir para um modelo de cobrança fixo, por consumo. Tem alguns caminhos possíveis, né? Mas tem uma das grandes apostas do nosso lado, assim, que de fato é o que era um palavrão até ontem para a empresa SaaS,
que é serviço. Então, assim, qualquer empresa SaaS, a camada de serviço sempre foi um mal necessário, que você tinha que ter uma camada de serviços para ativar a sua receita recorrente, para ativar o que é o sexy do SaaS, que é a escalabilidade. E serviços agora, através de tecnologia, através de IA, começa a ser um caminho possível. Então, vou dar o exemplo da construção. Na construção, a gente já tem mapeados pouco mais de 30 processos críticos que eu consigo, de alguma forma, impactar através de serviços do meu cliente. O que eu quero dizer com isso? A camada de servicização, em termos de monetização, eu não sei nem se ela é só 5 vezes maior o TAM que eu posso endereçar do que eu endereço com SaaS. A nossa percepção dentro do que a gente já mapeou é um pouco mais do que isso, tá? Em termos de TAM, em termos de espaço monetário que a gente tem disponível. Eu vou dar um exemplo hipotético aqui. Imagina que você tem, seja uma empresa de construção, seja você quer construir uma casa. Se você quer construir uma casa para ti, você vai contratar um engenheiro, vai contratar alguém para fazer um orçamento da obra. Um orçamento de construção de uma casa é um serviço que vão te cobrar entre R$1.500 e R$2.000. Se você quiser fazer um orçamento executivo de um prédio de 4 andares, de 5 andares, vão te cobrar R$10, R$15.000. Eu não preciso cobrar pelo agente, eu posso começar a endereçar, fazer esse trabalho para o orçamentista. O trabalho que um orçamentista tomaria de 1 a 2 semanas para fazer um orçamento executivo, hoje eu já tenho capacidade de fazer isso em 1 hora. Integrando tudo que eu tenho de portfólio de produto e quando eu falo assim, o que eu posso vender lá na frente, eu não preciso vender mais software, eu posso atrair clientes para vender orçamento. Ou eu posso entrar nas construtoras e, através de tecnologia, aumentar em 80% a produtividade da área de compras delas, com serviço. Então, a gente tem, especificamente no setor, e isso vale para as outras verticais também, o que a gente tem focado em mapear aonde tem serviços críticos e cada vez menos vai ter uma segregação de investimento em tecnologia e pessoas. Cada vez mais no processo de negócio e como que eu impacto o processo de negócio dos clientes. Então, é um pouco disso que a gente acredita. E olhando SaaS Dead ou SaaS Apocalipse e tudo mais, pode ser que sim, como modelo de negócios, mas principalmente como oportunidade para quem tem um SaaS com profundo conhecimento de workflow de negócios, a gente tem um espaço grande realmente para aumentar o nosso TAM de uma forma absurda. Então, a nossa capacidade de gerar valor para o mercado, talvez o mercado financeiro não tenha clareza ainda na precificação disso. A gente também não tem, mas até agora o que a gente mapeou de oportunidades, por mais que existam riscos de ser disruptado por novos entrantes, a oportunidade ela é bem interessante, olhando para frente, né? Baita visão. Inclusive, eu estava no Vale do Silício na semana retrasada, né? Fui no Saster lá e teve bastante discussão em relação a isso. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi a palestra da diretora da Anthropic, onde ela confirmou algo que tem sido muito discutido, principalmente em 2025, ali 2024, né? Todo mundo achava que, um GPT, né, um cloud, vieram para matar as empresas de software. E lá ela deixou claro, não viemos para matar empresas de software. Então, um dos exemplos que ela trouxe lá foi o seguinte: aqui a gente tem um CRM que a gente contrata, a gente usa Salesforce, ela falou, internamente. E a gente poderia construir o nosso próprio? Sim, mas não faria sentido. Poderia sair mais caro, teria que ter um time sustentando, vendo aquilo. Então, a gente não veio aqui para matar as empresas de SaaS. Pelo contrário, para o nosso ecossistema é mais interessante a gente estar por trás das empresas de SaaS, fornecendo modelo, fornecendo essa infraestrutura de inteligência artificial e permitindo que
o próprio SaaS empacote isso em casos de uso e venda para o mercado final, do que a gente tentar vender para todos os casos de uso. Porque imagina se a OpenAI vai ter o conhecimento que vocês têm aí dentro do Cyenge, por exemplo, para empacotar tudo isso, falar a língua do cliente, pensar no caso de uso. Não existe, eles não vão conseguir fazer isso, né? Então, tem uma visão bem legal, foi tipo assim, cara, para essa estrutura de inteligência artificial parar em pé, o data center, o chip, a energia, tudo isso, as empresas de SaaS precisam consumir feito doidas esses modelos. Pessoa física não sustenta isso e eles não querem chegar no go-to-market final, senão eles vão ter que ter 1 bilhão de vendedores, vão ter que ter uma especialidade que eles não vão conseguir ter em tudo, né? Então, eu achei muito bacana porque meio que quebrou aquela discussão que tinha de, não, daqui a pouco o OpenAI vai substituir tudo e todo mundo... Eu vi muito founder, inclusive, aqui na comunidade que já estava desesperado. Nossa, ferrou, vou quebrar, vão me matar aqui, né? Então, acho que foi uma discussão bacana e acho que reforça também essa narrativa do caso de uso que você trouxe, né? E vários exemplos aí de como isso vai impactar o mercado da construção, né? Não, é isso mesmo, cara. Fazendo um paralelo, né? A gente viveu lá naquela janela 2005, 2015, o boom das redes sociais. E com as redes sociais a gente teve algo muito forte que foi a democratização do conteúdo, né? O conteúdo ele era de propriedade das grandes empresas de mídia, só eles faziam filmes, faziam novelas. Para se você se informar, você chegava em casa à noite e assistia o Jornal Nacional, o Jornal da Record. Então, o conteúdo estava muito centralizado, tinha um poder unificado. E aí, com a rede social, com um aparelho celular, qualquer um hoje vira produtor de conteúdo, qualquer um publica, qualquer um com um pouco de criatividade, você democratiza o conteúdo. Democratizando o conteúdo, assim, quem assiste novela, quem assiste Jornal Nacional hoje? Ninguém. Quem assiste TV aberta? Ninguém. Então, hoje você consome aquilo que você quer. Então, houve uma democratização. Quando a gente fala do mundo de software, eu vejo que a IA ela chega para democratizar, ou seja, qualquer um pode construir a sua automação, abre um Lovable, faz uma coisinha bacana aqui, uma automação ali. Da mesma forma que a rede social democratizou a mídia, eu acho que a IA, de fato, ela democratiza para todos. Só que, assim, um sujeito com um celular, cara, ele não vai produzir um filme da Marvel. Então, por mais que a gente tenha empresas, clientes nossos ou clientes do mercado, que tenham pessoas super interessadas, engajadas e que abrem um cloud e constroem coisas incríveis de análise e tudo mais, sustentar um sistema corporativo com todos os guardrails necessários, com toda a governança, com toda a evolução, com todo o custo que tem por trás, funciona para, ao invés de eu ter um Power BI que consolide, eu vou fazendo um Lovable integradinho aqui. Legal. Para alguma demanda específica de uma área funciona. Mas quando a gente olha corporativamente, e aí o paralelo é esse, por mais que a IA chega para popularizar o acesso à construção, porque agora tu consegue fazer de forma conversacional, tu não precisa mais um dev no meio do caminho para especificar, de fato está muito mais fácil. Mas o tema que você traz da sustentação, e principalmente num ambiente corporativo, com regras de negócio, com guarda-reis necessários, é mais complicado. Então, eu não vejo uma disrupção do modelo de negócio de SaaS, principalmente quando a gente fala de um SaaS verticalizado, que tem muita regra de negócio envolvido, mas uma oportunidade aí até para os nossos clientes se valerem de um software como o Cyenge para consumir dados e fazer alguma customizaçãozinha específica, fazer alguma adaptação, tirar um relatório específico, enfim, consumir informação de um jeito diferente. Não entendo que da mesma forma como as redes sociais foram democratizadas, a IA democratiza o acesso à construção de tecnologia, ainda assim, os grandes estúdios estão aí produzindo grandes filmes e vão continuar existindo, e a gente entende que empresas de software que conhecem muito do negócio, elas tendem a ser um habilitador desse avanço aí que os clientes vão poder utilizar enfim, com as suas próprias LLMs ou SLMs, enfim. Esse ponto da governança da AI dentro das corporações que você falou, ele é muito importante. Eu tenho
discutido, assim, visto algumas histórias no mercado bem engraçadas, inclusive. Teve um cliente nosso da SalesBuddy que pediu churn faz uns 4 meses atrás, e aí, né, o time de CS foi entender o porquê e tal. Ele falou, estou construindo todas as minhas ferramentas internamente. O cara cancelou HubSpot, cancelou SalesBuddy, cancelou tudo. Por quê? Ele pegou o Lovable no final de semana, o CEO lá, é bonito, o negócio cospe uma interface linda. Quando você está clicando ali, parece que o negócio funciona pra caramba. Coloca isso em produção com o time, né? Pô, se você não souber o que está fazendo, vira uma peneira de vazamento de dados, né? Um baita de um risco. Muitas empresas ainda vão lá, tem algum espertinho ali que vai lá, faz a conta dele no N8N com e-mail próprio. Putz, está levando dado da empresa, sabe-se lá para onde. Aí o cara sai da empresa, perde o negócio, né? Então, esse ponto que você falou dos guardrails, da governança, ele é super importante e eu acho que o pessoal ainda está amadurecendo um pouco isso e percebendo esses pontos, né? Pô, calma aí, sustentar esse negócio. Uma coisa é funcionar ali nos botõezinhos no teu teste no cloud ali, outra coisa é você botar isso em escala para o teu time. Aí os problemas começam a aparecer. Aí aparece um problema. Putz, quem que vai debugar aquele negócio e entender? Porque aí você fala assim, ó, corrige o bug aí, ela não vai corrigir o bug, porque aquilo pode ter sido construído de uma maneira não adequada, né? Então até quem pilota AI no final precisa saber o que está fazendo, né? Não, é isso, cara. E às vezes parece assim, a gente tá tendo esse papo aqui falando sobre isso. Talvez quem assista parece que, pô, eles não estão querendo aceitar o luto, não sei. Mas não é. Na verdade, assim, na prática tem muita coisa, e eu acredito, porque eu sou, digamos que eu não sou o mais heavy user, mas eu tenho usado cada vez mais automações. E, cara, é fantástico, dá pra fazer muita coisa bacana, mas quando a gente olha numa escala corporativa, numa escala de sustentação de um negócio, de uma empresa, tem um monte de risco e talvez o grande ponto por mais que as empresas até maiores tenham uma área de sistemas, tenham uma área de TI, ainda não está muito claro essa questão da sustentação, a separação do que de fato de poder da empresa, o que é de poder de quem construiu. Como que eu vou sustentar isso se a pessoa sai amanhã ou se acaba o crédito? Como é que eu opero quando acabou o crédito? Eu paro de trabalhar da mesma forma que eu paro de trabalhar quando acaba a energia. Tem algumas questões ainda que falta até maturidade das próprias áreas de TI, sistemas das empresas, em como endereçar. Então, eu acho que falar sobre, principalmente todos os pontos positivos que a IA permite habilitar dentro dos negócios, mas principalmente quais são os pontos de fricção e risco, eu acho que é importante. Não é o não aceitar um luto, vai morrer. Eu, de fato, não acredito que vai, mas é entender os trade-offs que são importantes serem considerados na aplicação de IA dentro do negócio, né? Perfeito. E assim, até para a galera não achar, reforçando que a gente não é negacionista aqui, né? Pô, onde que a gente usa, pelo menos na nossa operação aqui, onde que a gente usa o Vibe Code, um Lovo pela vida? Pô, por exemplo, eu não vou trocar o meu CRM, que é o HubSpot, mas, por exemplo, a gente, esses tempos, construiu uma calculadora de pricing. Ao invés de fazer isso numa planilha, pô, fizemos num Vibe Coding bonitinho, ficou simples a interface para o vendedor, mas não é um sistema crítico, né? Não é um negócio que, putz, se parar, quebrou, ferrou a empresa. Imagina um RP mandando as faturas, para de mandar as faturas, aí você vai tentar debugar lá, acabou seus créditos do cloud, espera aí 8 horas. Então, eu acho que o ponto até que você trouxe lá atrás da estratégia de produto de vocês, de liberar os dados para o cliente de vocês, consumir um relatório, fazer uma análise, ele é super válido, mas não necessariamente o cliente vai construir todos os artifícios que tem por trás de uma solução robusta como a de vocês. O próprio ponto que você falou de reforma tributária, imagina o quanto que o time de produto de vocês fez adaptações, né, e em termos de produto para conseguir atualizar essas regras, e se tiver outra reforma amanhã, o time de vocês vai fazer a adaptação do produto e vai ter o time ali que vai suportar. Quem vai fazer isso se o próprio cliente de vocês codar isso lá no Lovable? Então tem uma camada de senioridade extremamente importante, né? Não, sem dúvida. E assim, até falando aqui internamente, né? A gente tem usado muito, em praticamente todas as áreas da empresa. Tem muito a evoluir ainda, a utilização de ferramentas de IA para acelerar o nosso negócio, para aumento de eficiência operacional, mas a gente já tem usado há bastante tempo, então
tem algumas questões culturais, assim, lembrando assim, por mais que a gente tenha nascido como Starion em 1º de outubro de 2025, nós somos uma empresa com 35 anos. Então, nós não somos nem de perto uma empresa AI native. Estamos num processo de transformação cultural importante para darmos o primeiro passo e, de fato, nos tornarmos uma empresa AI first, ou seja, conseguir direcionar mindset, conseguir reavaliar processos. Isso vai desde o processo de construção de produto no upstream, modelo de desenvolvimento com o time de tech, toda a máquina de vendas, modelos de atração, todo modelo de desenvolvimento de análise de SEO. Assim, se eu falar de 1 ano e meio para cá, o tanto de coisa que a gente testou, descartou, testou com outro, mas a gente está num movimento de aprendizado, aprendizado constante. Há um entendimento nosso que a gente precisa evoluir muito ainda, mas a gente já tem muita utilização de AI em processos internos, em ritos de gestão, em construções de infraestrutura para desenvolvimento de software, seja na camada de upstream ou seja na camada tech. Então, a gente tem feito bastante coisa bem bacana para, de fato, primeiro tornar a nossa esteira, tanto de vendas como a nossa esteira de desenvolvimento de produto mais rápida, mais efetiva, e conseguir conduzir o negócio de uma forma mais leve. Mais leve não é com menos gente, mas é com menos atrito, né? Uhum. Total. Inclusive, para a galera que quiser se aprofundar nesse tema de governança de AI, o episódio da Carla e da Starion também foi uma super aula. A gente falou muito focado nessa parte de governança, né? Como adotar AI corporativo. Foi bem legal que ela trouxe um pouquinho também de como é que vocês estão construindo esse processo na Starion, que, cara, o que você falou, não é fácil, né? É uma empresa de 35 anos, tem uma mudança cultural muito grande e é muito mais difícil de você fazer do que numa startup ali que a galera tá começando. Né? E, enfim, não tem muito espaço para erro. Acho que para finalizar aqui, Cristiano, um ponto que eu queria escutar um pouco mais. Você comentou aí por cima agora sobre o uso de AI dentro da própria operação, então você comentou da parte de upstream, downstream. Numa conversa que eu tive recentemente ali com o Felipe Azevedo, que é o CEO da Lugar de Gente, ele falou que eles quebraram um conceito lá dentro entre pilot e copilot. Então, eles têm as iniciativas de autopilot ali, né? Onde, é algo 100% automatizado, AI substituindo, fazendo papel pelo humano. E no copilot, que é tipo assim, AI ajudando a programar, por exemplo, ajudando a fazer, né? Queria entender, na tua percepção, na tua esteira aí, que vocês já têm ou eventualmente estão indo numa linha de desenvolver, cara, o que vocês estão... de fato, vendo como substituição, então, sei lá, o SDR, ele vai ser substituído, não vai. O programador, ele tem um copilot do lado. Como é que você tem visto, né, essa visão de adoção da AI? Cara, assim, talvez tudo que eu te responda hoje aqui, daqui a 2 meses já tenha caducado, né? Porque esse é um dos pontos, eu acho, mais relevantes, a velocidade de transformação. Vou dar um exemplo concreto, né? A gente teve aí em março, o nosso comitê executivo, a gente foi num evento específico lá com o pessoal da AWS, lá em Nova York, e a gente viu muito do que eles estão fazendo em termos de produto, como eles podem nos ajudar, tanto no downstream como no upstream. E, cara, e aí eu vou dar um exemplo concreto. A gente foi ver o Kiro, a gente foi entender como é que era o Kiro, e eles tinham lançado em novembro, eles começaram a usar o Kiro em janeiro e a gente estava lá em março. E, cara, negócio transformador a forma, mas a gente está endereçando um monte de coisa com o Windsurf como plataforma para o time de desenvolvimento, capturando uma produtividade enorme, mais com um Copilot, mas com várias frentes também de desenvolvimento autônomo, mas com um papel aí do dev muito forte de validação, então é mais num modelo de Copilot. Aí a gente, no meio do processo, a gente começou a avaliar a ferramenta 1, aí, tem o Kiro, mas o Miro, já, na camada de upstream, o Miro evoluiu tanto que agora você não precisa mais de um Figma, você tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o que a gente tem procurado fazer aqui, Matheus? A gente tem procurado, pegando a estrutura do Scienge, né? A estrutura do Scienge, ela é uma estrutura de produto robusta, ela é uma estrutura que ela está dividida em 16 squads. Então, imagina que eu tenho squad de fiscal, squad de contábil, squad de comercial, squad
realmente é um produto grande, então eu tenho squads aí de um PM, com PD, com 4 devs em média, às vezes 5, depende do tamanho da squad, e a gente tem usado essas tecnologias todas pilotando em cada uma das áreas. Então, falando em termos de produto, eu acho que um caminho é primeiro escolher uma plataforma e entender qual é o roadmap de futuro dessa plataforma. Então, a gente foi, na conversa com a Carla, a gente caminhou com a Cognition, lá com o Indserve, como uma plataforma enterprise, a gente tem ganho de produtividade absurdo, muito bom. E a gente tem tentado cada vez mais testar o que tem de inovação. Então, a gente criou uma área, a gente criou o Chief of AI Officer aqui dentro, então a gente trouxe um executivo que hoje ele é responsável tanto por liderar essas iniciativas em todas as verticais, mas muito mais está constantemente olhando para fora para ver o que está acontecendo o tempo todo, trazer novos parceiros para a gente pilotar coisas novas. Então, eu acho que um dos caminhos é não escolher uma única ferramenta, uma única metodologia ou uma única definição, daqui para frente eu só sigo dessa forma. Eu acho que é importante estar sempre olhando para fora, é um pouco do que a gente tem feito. E quando a gente olha a máquina de vendas como um todo, algumas atividades a gente tem conseguido um ganho de produtividade muito alto. Então, por exemplo, redator. Tem conseguido evoluir muito no uso de redator lá em marketing, para construção de blog e tudo mais, com automação. Então, mas o papel do redator ele passa a ser outro. Ele passa a ser muito mais de orquestração. Na área de suporte, mais de 57% dos chamados dos nossos clientes eu atendo com IA. Então, a gente cria uma camada de N0, onde eu derivo para o meu suporte menos da metade dos chamados que eu derivava antes, basicamente consumindo toda a minha base de conhecimento. Camada de pré-vendas, assim, a minha leitura, e eu sei que é um tema polêmico, porque já mataram e ressuscitaram o SDR algumas vezes nos últimos 2 anos, a minha leitura é assim, a gente, e aí eu falo do meu negócio aqui na construção, né? A gente tem um negócio que é de nicho, complexo em termos de portfólio. Então, a minha expectativa é que a gente comece a trabalhar cada vez com SDRs mais sêniores, para terem um pitch mais amplo, para terem uma capacidade maior do que simplesmente ficar fazendo contato com aquele modelo tradicional de cadência, muito apoiado em tecnologia. Então, enfim, a gente é parceiro de Salesforce há algum tempo, a gente usa as soluções, a gente tem automatizado algumas coisas no processo de cadência. E eu espero, assim, falando especificamente do SDR, o nosso desenho é que cada vez mais, a gente fala de seniorização, é que de fato a gente busque profissionais mais sêniores, pilote, como a gente tem alguns times de SDRs, pilote algumas estratégias diferentes para no final do dia, para avaliar custo-retorno de se a estratégia A ou B está sendo mais eficiente. Não sei até que ponto o mercado vai continuar disposto a receber contato de SDR, o quanto está só na qualidade do pitch, seja, independe do canal, se seja via LinkedIn, e-mail, telefone, enfim, WhatsApp, mas é muito mais na forma de abordagem, por isso que eu acredito muito numa seniorização dessa estrutura, tá? Eu acho que é uma estrutura que a gente, historicamente, a gente relegou a seniorização. Então era uma galera realmente em início de jornada, uma galera com um custo menor, e aqui eu acredito que de fato a gente vai passar talvez por uma transformação no perfil dessa turma. Sensacional, e é muito também onde a AI pode ajudar como um copiloto, né? Então, alguém mais sênior que cria o processo, direcione a AI, e aí os mais júniores, eles já vão ser orientados a exatamente, putz, ó, esse cara aqui agora você tem que ligar, você tem que falar tal coisa. Então, o ser humano não ser morto pela AI, no sentido da AI ligar, né, que ninguém quer atender uma AI, mas ele ser muito bem orientado. Então,
enquanto ele estiver falando, já tem uma AI lá falando assim, putz, contorna essa objeção dessa forma. Ó, esse cara aqui, ele fala sobre tal conteúdo. Essa empresa passou por um IPO recente, né? Então você começa a dar contexto e você transforma um SDR júnior eventualmente num super SDR, mas quem tem que construir esse processo é alguém extremamente sênior, assim como em programação também, né? Então, pô, beleza, tá todo mundo usando um cursor, uma ferramenta dessas, Cloud Code. Quem tem que direcionar isso é alguém sênior que sabe o que está fazendo, né? Com contexto. Então, bem legal essa tua visão. Mas, pô, Cristiano, sensacional. A gente está chegando no final do nosso tempo aí, mas esse é um papo que daria para ficar falando o dia inteiro, né? Mas muito legal saber como é que vocês estão orquestrando isso tudo de transformação de AI por aí, né? Como é que tá essa visão de mercado verticalizado, que é algo que a gente acabou falando bastante também. Não sei se você tem alguma mensagem final. Acho que um ponto legal que você comentou é daqui 2 meses alguém vai ver esse episódio e talvez o negócio esteja totalmente diferente. É um fato isso, a gente vai ter que se reunir daqui 6 meses, que provavelmente você vai chegar aqui, vai ser um avatar teu, né? Vai saber, você já vai estar em 5 reuniões ao mesmo tempo. Mas, pô, não sei se tem alguma consideração final, mas só te agradecer mesmo pelo bate-papo. Não, só te agradecer pela oportunidade também. Eu acho que a gente abordou alguns temas de verticalização, a gente abordou temas de IA e tudo mais, mas um ponto que eu trouxe na conversa e que fez parte, eu acho, aí do nosso papo, eu acho que é o poder do ecossistema. Quando a gente olha assim, cara, que mensagem para uma empresa de SaaS que está nos assistindo, seria, putz, a mais relevante, na minha opinião, de tudo que a gente falou aqui. Você não ganha o jogo sozinho. Você tem grande chance de perder o jogo sozinho, mas você tem muito mais chance, talvez, de ganhar um pouco menos, mas fazendo parte de um ecossistema. Então, eu acho que entender claramente, dentro do que historicamente a gente fala assim, puta, eu vou começar com MVP, eu vou testar, eu vou levar isso para a ponta, eu vou entender quem é meu SCP. Eu acho que no momento que você venceu essas fases iniciais de entender quem é teu cliente, claramente, qual é a entrega de valor, cara, quem mais entrega valor complementar ao meu e como que eu, como negócio, seja de SaaS ou seja qualquer negócio que eu estou levando valor para o meu cliente, como é que eu entendo quem mais que está no entorno para que juntos a gente possa ter uma oferta mais robusta, entregar mais valor, porque a gente vai entregar mais valor, talvez até nossa participação seja um pouco menor, mas eu acho que num negócio de tecnologia cada vez mais competitivo, com mais tecnologia disponível a todos, você construir ecossistemas sólidos passa a ser um grande diferencial, porque você não está sozinho lá na ponta, você tem alguém também para levar a tua bandeira. Eu acho que isso é super, super válido. Eu acho que a minha mensagem final seria essa, Matheus. Sensacional, pô. Baita última mensagem aí. Acho que vocês com certeza cresceram, chegaram nesse patamar por conta disso. Outras empresas que abraçaram essa linha de ecossistema, por exemplo, o próprio iFood, viu uma palestra recentemente do COO contando um pouco da estratégia deles de ecossistema, né? Também, pô, é sensacional. Para quem não viu ainda, recomendo demais ver esse case. E, de fato, né, quando você se integra, quando você gera parcerias, você tem uma probabilidade muito maior de você dominar um nicho de mercado específico. Eu acho que a Starion, né, principalmente aí o Cienge também, é um super case disso. Mas, pô, Cristiano, obrigado de novo aí e espero que a gente possa fazer um próximo papo daqui a alguns meses para a gente ver o que mudou disso aí de AI. Estou bem curioso. Fechado, conta comigo. Até mais. Obrigadão, valeu, até mais. Tchau, tchau.